vamos falar sobre GPU. Né? O que é uma GPU? Né? Quais são as suas principais características e assim por diante. Bom, primeiramente a gente tem que entender que a GPU é na realidade uma CPU gráfica, né? Um processador voltado para gráficos. Essa é a base estrutural do que é uma GPU, que é tanto que CPU é Central Process Unit, unidade central de processamento, e a GPU é Graphic Process Unit, unidade gráfica de processamento. No caso, para ser uma GPU, né, ela tem esse processador tem algumas características, alguns elementos que diferem de um processador normal, uma CPU normal. Tá? Nós temos ali os shaders, tá? Que são responsáveis por fazer a renderização, tá? Efetuar a renderização de objetos, e ele pega instruções e renderiza em objetos 3D. Tá? Você tem ali elementos como o Transformer Light, né, o TIL, né, que ele pega dados, né, instruções em 2D, bidimensionais, e transforma em 3D, utilizando para isso posicionamentos de luz, de texturas, de cores, pixels, assim por diante. Nós temos também uma característica própria da GPU, que é a VRAM, que não é nada mais nada menos que uma RAM voltada para o vídeo, né? A famosa memória de vídeo, que é uma memória dedicada exclusivamente para a sua placa de vídeo efetuar as suas operações necessárias de armazenar o que é importante dentro dos seus cálculos, que a GPU faz. Tá? Lembrando que a GPU às vezes é muito mais poderosa que muitas CPUs, dependendo das épocas, gerações e assim por diante. Tá? Então isso são elementos, tem alguns outros elementos, mas esses são os elementos principais que denotam, né, que determinam o que é uma GPU. Aí nós temos o seguinte, tá? A GPU, ela tem a capacidade da renderização. Renderizar, você vai fazer o quê? Você vai pegar, transformar instruções, tá, em gráficos 2D em gráficos 3D. Claro, envolve um monte de coisa, como eu falei, os shaders, Transformer Light, a própria VRAM e assim por diante, mas é a renderização. Existem dois elementos de renderização, ou dois tipos de renderização, que são muito populares e chamam muita atenção e influenciam muito na qualidade final gráfica, tá, que você tem de uma GPU. Tá? Esses elementos que se trabalham dentro da sua estrutura, um deles já é bem mais antiguinho, tá? Que é o anti-aliasing, que não é nada mais, nada menos que uma suavização das bordas do objeto. A gente costuma chamar de massa corrida. Tá? O objeto ele é todo, se você pegar e chega muito próximo de uma parede, de uma escada, de um quadro, você vai ver ele todo picado, não é? Tipo uma escadinha, assim. Tá? Você vai ver as pontas dele. Aí quando você aplica o anti-aliasing, essa técnica de renderização anti-aliasing, ele suaviza, ou ele arredonda, ou ele preenche esses cantos, esses bicos, né? Deixando lisinho. Isso a gente chama de massa corrida. Imagina uma parede que está com reboco irregular, etc. O cara vai lá e passa uma massa corrida, fica a parede lisinha, bonitinha. É mais ou menos isso. Só que esses elementos de renderização, como anti-aliasing, tá? É um soco no fígado, abre aspas, da placa de vídeo. A performance cai muito. Tá? Vamos resumir, FPS cai muito quando você liga o anti-aliasing. Você tem uma melhora da qualidade gráfica no geral, mas tem uma queda muito grande, tá, do desempenho da placa de vídeo, porque é exigido muito, tá, do processamento da placa de vídeo para efetuar essa renderização que o anti-aliasing cria. E o outro é o bem mais recente, né, que é espetacular. O anti-aliasing também foi na sua época, tá? Hoje em dia que se tornou mais padronizado, que é o famoso Ray Tracing, né, que a NVIDIA, vamos supor, aplicou pela primeira vez na geração 2000 das suas placas de vídeo, né, começando ali, se não me engano, com a 2060, tá, que é a mais popular do mercado, 2060, 2070, 2080, que elas começaram a ter o Ray Tracing, tanto chamando as placas de vídeo de GTX, mudando para LTX, né, justamente por causa da aplicação do Ray Tracing. O que é o Ray Tracing? Não é nada mais nada menos que também uma técnica de renderização que ela tende a imitar os feixes de luz do mundo real para aplicar sobre os gráficos na visão, na perspectiva de quem está observando a cena. Tá?
tá? Que normalmente vamos colocar o cara em primeira pessoa, vamos supor, né? Você está olhando para a cena. Então ela aplica essa incidência de feixes de raios de luz sobre os gráficos para dar profundidade, tonalidade, texturização. Ah, mas isso já existia. Não, existia, mas não nesse nível, tá? Desse nível de espectro, de feixes de luz, de aplicação, de retorno, entende? Você tem uma vivacidade maior das cores, dos objetos, das texturas. Isso faz com que você tenha um realismo maior, entendeu? Gente, é só você pegar aí na internet, tem várias avaliações de jogos. O jogo com Ray Tracing desligado, o jogo com Ray Tracing ligado. Olha a qualidade da imagem, cara. Tem alguns casos que ela chega a ser abismal, assim, a diferença é a olhos saltados, né? Nem visto, saltados mesmo. Então, o Ray Tracing é a nova técnica, né? Que a AMD também já replicou ele, né? Com mais ou menos sucesso do que a NVIDIA, mas são técnicas de renderização que são específicas de processadores, tá? GPUs, tá? Que é coisa da GPU. Aí tu tens uma GPU, que muito fala, GPU dedicada e GPU integrada. Existe uma diferença grande entre elas, tá? Na sua concepção, na sua performance. Uma GPU integrada é o chip da GPU, tá? Inserido dentro ou em conjunto com o chip da CPU. Então você tem uma GPU integrada. Tá? Tem vídeo integrado. Vídeo on-board, mais ou menos as expressões que são utilizadas. É porque tem uma GPU integrada ali. Intel HD, Intel Iris, por exemplo. Tá? Vega 7, Vega 8, da AMD. Então são GPUs gráficas, né? Um processador gráfico integrado dentro da CPU do processador, no mesmo chip, né? Você tem. Aí você tem uma GPU integrada. Qual é o detalhe? Claro, ela permite você ter, né, vídeo num computador, passar a imagem, processar a imagem de vídeo, mesmo que você não tenha uma placa de vídeo no computador. Tá? É menos potente. Tá? Até algumas hoje em dia realmente fazem umas diferenças até interessantes, né? Até principalmente as APUs da AMD com GPUs da Vega. Tem um desempenho interessante, mas ela perde. Para quem? Uma GPU dedicada. O que é a GPU dedicada? A GPU dedicada é o chip da GPU, tá? Só que ela é colocada na placa de circuito com a sua memória, com a sua VRAM, tá? Totalmente dedicada para ela. Então todo o circuito, inclusive o circuito elétrico, porque aí essas placas de vídeo costumam, muitas delas, ter conectores PCIe de energia, né? Agora tem o conector PCI 5.0, né? Que é o 12HV PWR, se não me engano, o V-Power, que é aquele que pegou fogo e derreteu nas 4090 no início, etc. Que já fizeram já vários problemas. Então tem um circuito, uma placa inteira dedicada para aquela GPU. Então é colocada a GPU ali, tá? É colocada memória só para ela, energia só para ela, um circuito isolado só para ela e espetada num slot PCI Express, normalmente X16. Tá? Mesmo que ela não use as 16 linhas, né? 16 lanes de comunicação, tá? Como tem, se eu não me engano, a 4060 acho que só usa 8 linhas, é uma X8, ela não é uma X16, tá? Mas é conectado a um slot PCI Express X16. Então é integrada, dedicado para ela. Então é uma GPU dedicada, tá? É uma placa de vídeo. Também existe a GPU dedicada no caso do notebook. Aí o notebook tem a GPU integrada junto com o processador, seja da AMD ou seja da Intel, e tem a GPU dedicada, que aí é o chip da GPU, tá? Vamos colocar de maneira soldado lá na placa-mãe do notebook, com memória também, com chips de memória soldados, dedicados única e exclusivamente para, tá, aquela GPU. Então é uma GPU dedicada, porque toda GPU integrada, tá, ela está dentro da CPU, ela não usa recursos da CPU diretamente, indiretamente sim, mas diretamente não, mas ela usa a memória RAM do teu computador. Então se tu tens lá uma GPU integrada e tu tens 8 GB de RAM e tu der 2 GB para a tua GPU integrada, a tua memória RAM total do teu sistema de 8 cai para 6, porque 2 estão sendo dados para a tua placa de vídeo integrada, entendeu? Tua GPU integrada. No caso da dedicada, não, ela tem uma memória separada. Tu vai continuar com os 8 GB e ela tem mais 4 GB para ela dedicada. Então, aqueles 4 GB são VRAM,
memória de vídeo. E não vão mexer, não vão alterar, não vão retirar, não vão diminuir nada da tua RAM, que é a tua memória principal do teu sistema, tá? Do teu setup. Então essa é a principal diferença. E é claro que a GPU dedicada é mais poderosa, tem mais recursos, você tem uma força gráfica muito maior do que uma GPU integrada. Lembrando, desde que você esteja fazendo uma comparação da mesma geração, né, gente? Não vai adiantar tu pegar uma GPU integrada, né, atual, uma Vega 8, uma Intel Iris, por exemplo, e tu vai lá e comparar com uma GeForce, lá, uma GT 240, vai comparar lá com uma GT 730, aí provavelmente tu vai fazer, pô, tu estás pegando uma GPU integrada comparando com uma GPU dedicada de eras atrás, de gerações atrás. Aí a GPU integrada é melhor que a GPU dedicada. Peraí, mas não é da mesma geração, né? Aí é covardia. Se você pegar das mesmas gerações, das mesmas linhas de fabricação, sempre a GPU dedicada terá mais potência, mais recursos, mais força gráfica, tá? Mais qualidade gráfica vai poder ser entregue para você nos seus jogos, nos seus aplicativos profissionais, por conta de uma GPU que seja dedicada. Tá? Então, querendo ou não, isso tem que ser levado em consideração. Mas é claro, o mercado de GPU é um mercado enorme, tá? Tem vários itens, elementos, assim por diante, sobre a GPU, processamento em paralelo dela, etc. Tem muitas coisas, mas eu estou procurando fazer uma forma mais resumida e mais simplificada para que vocês entendam os principais fundamentos do que é uma GPU, tá? Porque na verdade ele é um processador, né? Ele é uma CPU, só que uma CPU voltada para operações gráficas. Tá? É por isso que ela tem suas características próprias, como por exemplo ter a sua própria memória, a sua própria VRAM. Uma das coisas interessantes relacionado à memória, à VRAM, é o barramento em bits, tá? Que tem de comunicação, que você vai ter. Então esse barramento em bits que você tem entre as memórias e a própria GPU, tá? Você tem ali 128 bits, 192 bits, 256 bits, 320 bits, 384, 512 bits. Quanto maior a quantidade de bits que você tem, tá? Maior a velocidade de comunicação que existe, tá? Entre a GPU e as suas memórias. Tá? A diminuição de chips de memória, porque normalmente cada chip de memória desse traz 32 bits desse barramento. Tá? Então, por exemplo, uma das reclamações aí atuais, a 4060 foi lançada com 8 GB de memória. Tá? O pessoal chopou, queria 12 ou 16, porque tem a versão anterior dela, a RTX 3060, tem modelos de 8 e tem modelos de 12. Tá? Mas a RTX 3060 tem 192 bits e a RTX 4060 foi lançada com 128 bits. Tá? Eu já cheguei a comentar em alguns vídeos que a 4060 chega a ser 15 a 20% mais rápido que a 3060, mesmo com essas, abre aspas, limitações em relação à 3060. Tá? Mas foi um espanto. Você achou que ela teria pelo menos o mesmo barramento de 192 bits, né? A mesma quantidade de chips de memória, tá? Porque cada chip desse você vai fazer 32 bits, então você tem 2 chips de memória, você tem um barramento de 64 bits, 4 chips de memória, você tem um barramento de 128. Então, você teria que ter 6 chips de memória para chegar a 192. Então eles tiraram, no princípio, 2 chips de memória da 4060, onde caiu o barramento. Tá? Isso faz diferença? Faz diferença nas taxas de transferência. Por exemplo, sempre se falou evitar a todo custo placas de vídeo que tem um barramento de 64 bits, que são 2 chips de memória, tá? Que é extremamente lento. Quanto menos bits tem, mais lenta é a comunicação entre a memória, que é a VRAM, com a GPU. Tá? Isso vai trazer lentidão e, obviamente, isso se reflete na força gráfica no geral, né? No conjunto em si. Então, quanto mais bits, melhor. Tá? Se eu não me engano, a 4090, eu acho que é 384 ou 512. Eu não quero mentir para vocês agora. Tá? Mas eu sei que a 4060 foi lançada com 128. Tá? Eu acho que a 4070 é 192 bits. Aí também tem aquele negócio de mercadológico, né? Eles lançam a 4060 com 192, se a 4070 é 192, aí o negócio, a 4060 ficaria muito próximo à 4070 e fica meio que sem sentido existir aquela 4070. Tá? Por isso que se fala que às vezes uma 4080, uma 4090 capada, uma 4070, uma 4080 capada, uma 4060, uma 4070 capada, tá entendendo? Eles vão lá e pegam a mesma arquitetura, dão uma cortada, uma podada aqui no chip de memória, diminui o barramento ou coisa do tipo,
e faz com que, ou diminui as linhas de comunicação no PCI Express para segurar, para controlar, para cobrar mais barato essa aqui e mais caro a outra, mercadologicamente falando. Tá? Mas em si, a importância que a GPU tem hoje em dia para nós é fundamental. Quem joga, meu Deus, tá? Ela é o coração do computador gamer, tá? A GPU. Você precisa, quanto mais poderosa for a GPU, mais FPS ela vai cuspir, como costuma brincar, né? Maior vai ser a performance gráfica, maior vai ser o desempenho, mais qualidade gráfica você vai ter, mais liso vai rolar seus jogos e assim por diante. Então, qual é a GPU ideal? A que o teu dinheiro pode pagar. Tá? Quanto maior, tá, for o teu aporte financeiro para a placa de vídeo, será a melhor placa de vídeo. O que o dinheiro pode comprar, e hoje é a 4090, né? Sem sombra de dúvida, ela basicamente está sozinha no mercado, é a melhor GPU do mercado. Tá? Que você tem. Lembrando que a GPU chip, quando a gente fala GPU, o pessoal fala, GPU tal. A placa de vídeo, a 4090 é uma placa de vídeo, onde tem a GPU, a memória, a conexão de energia, o slot PCI Express para conexão. Mas a GPU em si mesmo é o chip que vai dentro, que compõe essa placa de vídeo, assim como é o chip que compõe uma GPU dedicada. Tu tens um notebook que tem aí, o notebook que tem a RTX 3060 dentro do notebook. Então é uma GPU, o chip da GPU que está lá na placa de vídeo, colocado dentro do notebook, com memórias VRAM dedicadas para ela também. Tá? O problema todo é que às vezes por uma questão de aquecimento do próprio notebook em si, a refrigeração do notebook não permite que aquele chip de RTX 3060 que está no notebook atinja a mesma performance da GPU, do chip de GPU 3060 que está numa placa de vídeo que tem uma estrutura, tá, de refrigeração muito mais adequada e pode acelerar mais. Então às vezes essas GPUs dedicadas, tá, que tem a mesma sua configuração nos desktop não tem a mesma potência. Também acontece com processadores. CPUs também no desktop da mesma série costuma ser mais poderosa porque tem mais capacidade para se refrigerar e poder fornecer mais potência elétrica, coisa que no notebook as coisas são um pouco mais limitadas. Então sempre tem, de certa maneira, a GPU e a CPU no notebook, por mais que ele seja, ela ainda tem uma limitação em relação a que está no desktop. Tá? Então, isso basicamente é um resumo sobre o que é GPU. Eu vou mostrar para vocês agora no computador algumas dessas informações que eu falei para vocês, quantidade de memória, barramento, etc. Vou usar alguns programas, tá, que fazem um raio-x da placa de vídeo, mostram informações da placa de vídeo que você pode baixar na internet, são gratuitos, tá? Fazem testes da placa de vídeo até para você ver estabilidade, ver como é que ela está, ver performance e, interessantemente, também temperatura. Tá? A placa de vídeo, ela costuma aquecer muitas vezes mais que uma CPU, mas não é interessante que ela fique passando muito mais de 100 graus, tá? Temperatura. Apesar dela poder passar, GPUs no passado chegava a 140, 150 graus, não é o aconselhável hoje passar muito de 100 graus, costuma-se hoje trabalhar na faixa de 50, 90 graus, aí 50 ela ali no Windows, ali operações normais do Windows, 90, 95, rodando no talo, né, 100% de carga dos jogos, ou uma operação gráfica mais pesada, rodando aí, de repente, um software de renderização de arquitetura, como engenharia, como Lumion, e assim por diante. Tá? Então, vou mostrar agora, a gente vai para o computador agora para mostrar para vocês algumas dessas características que eu falei teoricamente aqui, nos programas, para que você também possa fazer a avaliação do seu notebook, da sua placa de vídeo que você tem no seu computador, para ficar sabendo um pouco mais e se descobrir realmente o que você tem e de repente, quem sabe, já ficar pensando no seu próximo upgrade, que sempre é interessante. Beleza? Vamos para o computador então. Vou mostrar para vocês de forma mais específica, né? Alguns elementos na prática que nós conversamos, que eu falei antes com vocês no vídeo sobre GPU. Eu tenho aqui o software Furmark, vou abrir ele aqui. Tá? Você pode baixar esse software gratuitamente. É um software que ele faz estresse, né, de GPU. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho dentro dele duas ferramentas. Tá? Uma conhecida também gratuita, GPU-Z, que ele faz da Tech Power Up, que ele me dá um relatório, né? Dá um raio-x sobre a minha placa de vídeo. Então eu tenho aqui, vocês podem observar, uma NVIDIA, uma GeForce GTX 650 Ti, uma de teste que eu tenho aqui na bancada, que vai servir para que a gente possa ilustrar, né? Muitas das coisas que a gente conversou. Aqui é o tipo da memória, uma GDDR5 que ela utiliza, ou
o barramento aqui em bits, ó, o Buzzwide, ó, 128 bits, tá? Que eu tinha comentado, por exemplo, as 3060 tem um barramento de 192 bits, superior a esse aqui, e as 4060 vieram com barramento de 128 bits. Tá? Aqui eu tenho, isso aqui também, para muitos, é um referencial de força da placa, tá? A largura da banda é 86.4 GB por segundo, tá? Olha, mostra a largura da banda de transferência, né? Máxima teórica entre o chip gráfico e a memória de vídeo. Então a informação, essa transferência é a velocidade com que transfere, né, o volume de dados transferidos entre a GPU e a memória da placa de vídeo, que nós temos aqui. Tá? Então isso aqui também é a vazão, né, de dados, é uma informação importante. Eu tenho aqui, se vocês podem observar, ó, essa informação que diz aqui para mim, ó, o Buzz Interface. A primeira informação, ela me diz o que a placa de vídeo suporta. Suporta trabalhar em PCI Express x16 3.0, tá? 16 linhas. E nesse momento está operando a 16.1 porque ela está basicamente inativa. Eu não estou fazendo nenhum tipo de operação com ela, né? Se você clicar aqui do lado, tá? Ele vai abrir uma janelinha do Start Render. Quando eu iniciar o Start Render, vocês vão ver que ela vai jogar a placa de vídeo para o limite dela. Quer ver? Ó. Já jogou para 3.0, porque aqui ele está fazendo uma operação gráfica, então está acionando a interface da placa de vídeo. Então está utilizando toda a força que a placa de vídeo tem. Tá? Então aí passa a ser PCI Express x16 3.0. Quando eu fechar o render aqui, vou fechar, e ela vai voltar no estado de standby, ó, ela volta para 1.1. Tá? Então para você ter uma ideia, esse programinha ele pode lhe dar um parâmetro referencial, né, de velocidade do sua placa. Eu sei se a minha placa de vídeo é 3.0, 2.0, que slot que está conectado. Essa primeira informação diz qual é, tá, o barramento da sua placa de vídeo e aqui o barramento que ela está trabalhando. Então, se tu colocar aqui, mandar renderizar e aqui aparecer 2.0, porque a tua placa-mãe, tá, o slot de PCI Express da tua placa-mãe, ele é um x16 2.0. Aí, então, a placa de vídeo suporta trabalhar em x16 3.0, mas a tua placa-mãe só suporta trabalhar em x16 2.0. Tá? Isso também é um fator limitador, porque a placa de vídeo rende mais do que a placa-mãe, né? O PCI Express da placa-mãe suporta. Então, também tem que levar isso em consideração. Tá? Aí que tem taxas de textura de filtro, de filtragem, que ele tem na estrutura dele, tá? O clock da GPU, né? 954 MHz de clock que ela tem, tá? O suporte de DirectX que ela tem aqui, tá? O suporte de DirectX que ela vai trabalhar, tá? Com o 12, o 11, né? DirectX 12, mas no modo 11 basicamente, que ela está dizendo ali, ó, versão do modelo Shader suportado pela placa de vídeo, tá? Vai depender, então ela pode trabalhar. Está instalado o 12, mas ela suporta o 11. Então aqui é a versão que está instalada e aqui é a versão que ela suporta, tá? na nossa estrutura aqui, que é o normal da estrutura mais ou menos que ele suporta. Então nós temos informações, um raio-x aqui que ajuda bastante o cara a ter um relatório, né, da sua placa de vídeo. Aí eu tenho, vou fechar o nosso amiguinho aqui, tá? E tem o GPU Shark. O GPU Shark ele também é um software que está integrado no FurMark, gratuito, e ele dá aqui a quantidade de memória da placa de vídeo. Também tinha essa informação lá, até esqueci de mostrar para vocês. Tá? Tem 1 GB na placa de vídeo, o clock dela, a velocidade, tá? O uso da CPU, da GPU nesse momento, tá? de temperatura, está em 30 graus. O uso dela, tá? De core tem 5%, então está lá embaixo. Eu vou abrir aqui, tá? o GPU Stress Test do FurMark. Aí ele me avisa, tá, que pode acontecer problemas com a placa de vídeo. Tá? Ele diz aqui, ó, existem riscos ao efetuar essa operação, até por um caso de muito tempo, ou se a tua placa de vídeo ou a fonte não suporta a capacidade, porque ele vai usar o máximo. Ó. Então ele está usando aqui o máximo que eu tenho, vou botar aqui. Observem que a temperatura dela já começou a subir, ó, aqui em graus Celsius, aqui em Fahrenheit, né? Ó, 100% de uso, tá usando 31% da memória de vídeo. Tá? Aí aqui o core da placa de vídeo está rodando 953, tá? Da estrutura que ele tem. Filtragem de textura, de pixel, tá? A velocidade de memória, banda da memória está no limite, 86.4, né? O consumo
interno dela. Então ela está dando as informações. Nós podemos observar aqui também, mesmo que eu diminua, eu tenho aqui ó, os frames que estão passando, né? Que ela está dando aqui, a quantidade de FPS que ela está trabalhando. Está me dando aqui a temperatura, ó, 31 FPS, a GPU está trabalhando a 57 graus, está usando 100%, então é um teste. Aqui nós temos um gráfico mostrando aqui, né? O mínimo e o máximo ela está atingindo, já está batendo os 60 graus, e você vai deixando esse teste rodar, e ele vai, ó, bateu os 60 graus, já passou de 60 e ele vai subindo. Tá? Então aí, 5 minutos, 10 minutos, para você ter uma ideia, digamos, até para ver estabilidade e performance da tua placa de vídeo. Tá? Posso fechar o teste aqui, deixa eu encerrar o teste, fechar ele aqui. Tá? Às vezes, quando a gente até desliga, a gente corta o teste, a gente escuta até a fonte dar uma... Às vezes tem fonte aqui que dá um clack, ó, a temperatura já está recuando. Tá? Porque esses testes eles forçam a utilização de recursos, né, que a placa de vídeo tem. Então a gente tem um parâmetro para utilizar. Olha como ele despencou o core aqui. Então esse programinha Furmark, ele é gratuito, você pode baixar ele na internet, né, e utilizar. Ele tem presets prontos aqui, né, presets para trabalhar em Ultra HD, né, que é a resolução dele. Aqui a resolução em Quad HD, que o Ultra HD é o 4K, né, o em Full HD. São presets de benchmark, né, GPU benchmark que ele tem, que você pode utilizar. Vamos pôr aqui, dar um preset aqui aí ele vai rodar ela utilizando Full HD. Tá? E aí, claro, conforme for a resolução, né, vai subindo, ele faz o mesmo teste, só que utilizando ela em Full HD. Aí você tem presets aqui para fazer em Quad HD, preset 720, fica sendo teste. É um programa bem interessante e útil, tá? Para que você possa fazer um mapeamento com o GPU-Z, né, e com o GPU Shark, os dois juntos, você tem um raio-x completo da tua placa, né, completamente. Aqui tá, eu tinha falado, ó, a quantidade de memória, tem 1 GB de memória. Essas placas não se dava muita ênfase às memórias, né, que nem hoje em dia, 8 GB, 12 GB, 16 GB, assim por diante. E aqui, fabricação dela, ó, ela é de outubro de 2012, tem uma placa de 11 anos, tá? Então, é uma placa antiga, da série 600 da NVIDIA, né, que utiliza processos de fabricação, tá, muitos defasados, né, para os dias de hoje. Outra coisa interessante que ele diz aqui, o que ela suporta, né, ó, não suporta Ray Tracing, vejam bem, ou as bibliotecas, né, OpenGL, CUDA, Direct Compute, DirectML, Vulkan, PhysX, OpenGL, mas ó, Ray Tracing não é o papo dela, né? Não é, porque aí o Ray Tracing começou na série 2000, né? Com as nossas amigas 20, 60 em diante, se não me falha a memória. Tá? Então, tudo que a gente falou na teoria, esses programas aqui podem colocar na prática, tá? E também, gente, deixa eu fechar aqui, você tem programas que fazem teste como o 3D Mark, tem versões free do 3D Mark, tá? Tem o Superposition, tem benchmark aqui, eu tenho benchmark aqui do Sniper Elite, tá? Do Street Fighter, você pode rodar um benchmark desse, para ele poder desempenhar, né? Fazer um FPS, aí ele te dá uma taxa, uma média de resolução. Deixa eu ver se o Sniper Elite vai rodar aqui. Eu não sei se ele vai conseguir ser capturado, deixa eu ver se que ele vai capturar a tela. Eu acho que ele não vai conseguir capturar a tela. Ó, o programa não deixa ele fazer a captura da tela. Então deixa eu fechar a janelinha dele aqui, para ver se ele encerra as operações. Aí o programa que faz a captura de tela não permite. Mas você pode rodar programas desse tipo aqui, tá? De benchmark, são gratuitos na internet para você pegar. Tem alguns 3D Mark que são pagos, tem versões gratuitas do 3D Mark que você pode baixar e fazer testes. São testes de parâmetros que vão ajudar vocês a ter uma performance, né, da sua placa de vídeo. Lembrando, né, que você tem aqui o painel de controle, estou usando essa NVIDIA. Se você acionar o direito, você tem o painel de controle da NVIDIA. E ele também te dá um raio-x da tua... Vem aqui informações sobre o sistema. Né, e ele vai mostrar aqui para vocês, ó, a GTX 650i, a versão que está de execução DirectX 12, né, que ele tem, está no Windows 10 Pro. O nível de recurso do Direct3D é do 11, né, apesar que está o 12 instalado. A interface de memória é 128 bits, a quantidade de memória dedicada,
Tá? Aí eu tenho aqui, ó, a quantidade de memória compartilhada do sistema, porque aí o que acontece? Aí ele utiliza o que a gente chama de turbo cache. Ele usa a memória dedicada mais o que tiver de memória RAM sobrando e transforma em VRAM. Mas dedicada, que é a memória VRAM original da placa de vídeo, é 1 GB. Tá? Mas com a memória compartilhada está pegando mais 3 da RAM. E aí pode ser utilizado também para ajudar as operações da placa de vídeo. Ó, barramento em PCI Express X16 geração 3, que é o 3.0. Tá? Então também tem um relatório aqui a respeito da tua placa de vídeo, você clicando com o botão direito e acionando as configurações da NVIDIA. Tá? Então tem muitas informações, ajustes que podem ser feitos, tá? Configuração de surround, PhysX, gerenciar configurações 3D que a NVIDIA tem. Aqui anti-aliasing está desligado, CUDA, buffer triplo, tá? Filtragem anisotrópica, tudo aqueles elementos de renderização que a gente comentou no vídeo, GPU, você pode selecioná-los, alterá-los, criar perfis, também utilizando aqui o driver, o software do driver da placa de vídeo. Tá? Anti-aliasing, por exemplo, que é aquele que, tipo a massa corrida, né, que vai arredondar as bordas, tudo isso deixa as configurações mais pesadas, baixa o FPS, melhora a qualidade da imagem. Mas aí você tem que fazer o ponto de equilíbrio que você julga o mais indicado. Então, essas são algumas dicas sobre GPU e algumas apresentações específicas sobre o que a gente pode fazer. Você pode rodar no seu computador, né? Que esse programinha Furmark, pode botar para baixar, mas lembre-se, o teste de estresse ali, a tua fonte tem que estar bem calibrada, proporcional à tua placa de vídeo para evitar problemas, tá? Porque ele mesmo diz, é tua por conta e risco, e eu estou falando para vocês. Os testes que você faz é por sua conta e risco. Beleza? Espero que tenham gostado. Lá no YouTube, curtam, compartilhem para as outras pessoas, para a comunidade da Mais Informática crescer cada vez mais. Badala lá, marca lá o sininho, que sempre a gente está lançando novos vídeos, dicas e informações para vocês. Abraço a todos, até a próxima.